Fala galerinha guerreira, professor Altemir do Vestibular e eu estou aqui para resumir e analisar mais uma obra de leitura obrigatória do vestibular. E a obra que nós vamos analisar hoje é esta aqui, ó, Hibisco Roxo, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, uma das escritoras mais valorizadas e premiadas da literatura contemporânea. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a autora. Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora nigeriana. Ela é uma das mais importantes autoras da literatura anglófona, ou seja, a literatura dos países africanos de colonização inglesa. Chimamanda nasceu na Nigéria, no estado de Anambra, mas cresceu na cidade universitária de Nsukka, no sudeste da Nigéria, onde se situa a Universidade da Nigéria. O seu pai era professor de estatística nessa universidade e a sua mãe foi a primeira mulher a trabalhar como administradora no mesmo local. Chimamanda estudou medicina e farmácia por 1 ano e meio na Universidade da Nigéria. Mas, ao completar 19 anos, ela deixou a Nigéria e se mudou para os Estados Unidos da América para estudar comunicação e ciências políticas na Universidade de Drexel, na Filadélfia. Em 2013, ela completou o seu mestrado em escrita criativa na Universidade Johns Hopkins de Baltimore. E, em 2008, recebeu o certificado como mestre de artes em estudos africanos pela Universidade de Yale. O seu primeiro romance é exatamente este aqui, ó, O Hibisco Roxo, que foi publicado em 2003. Foi o início de uma carreira de muitos sucessos e muitos prêmios. Atualmente, a Chimamanda é uma voz importante na luta contra o preconceito racial e contra a discriminação de gênero. E para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer agora uma síntese explicativa do enredo do Hibisco Roxo. O livro é narrado em primeira pessoa, ou seja, o narrador é também personagem da história. A narrativa é feita por uma adolescente nigeriana de 15 anos de idade, chamada Kambili, e pertencente a uma família muito rica e muito tradicional da Nigéria. A estrutura da trama narrativa também merece atenção. A autora opta por começar a história no seu ponto culminante, para envolver, para prender a atenção do leitor. Em seguida, vem um flashback, ou seja, um retorno no tempo para explicar como se chegou a este ponto culminante. Na terceira parte, a narrativa volta ao ponto culminante para narrar as suas consequências e as transformações que ocorrem após esse acontecimento ali narrado na primeira parte. E a narrativa se fecha com o retorno ao presente para mostrar o seu desfecho final. Na prática, esta estrutura está esquematizada nas 4 partes em que o livro está dividido. São elas: Quebrando Deuses, Domingo de Ramos, Falando com Nossos Espíritos, antes do Domingo de Ramos, Os Pedaços de Deuses, após o Domingo de Ramos, e a última parte, Um Silêncio Diferente, o Presente. Agora, antes de começar a síntese explicativa da história, deixa eu apresentar as principais personagens para vocês se familiarizarem com os nomes e as suas relações familiares. A Kambili é a protagonista e também a narradora da história. Ela tem 15 anos. É uma moça fechada, cheia de medos religiosos que quase nunca ri. Teme e obedece cegamente ao pai, sem nunca questionar as suas ações e atitudes. Jaja é o irmão de Kambili. Também é silencioso e obediente como a irmã. Como ele fala pouco, a Kambili não consegue saber o que ele pensa sobre o fanatismo religioso do pai. Eugênio é o chefe da família, o pai de Kambili e Jaja. É um empresário muito rico e poderoso. Desde que ele se converteu ao catolicismo após estudar com missionários ingleses,
ele desenvolveu uma obsessão pelos costumes, a língua e a religião dos brancos. É um homem contraditório. É defensor da liberdade, crítico do governo militar e grande benfeitor da população carente. Porém, exige que todos sigam os mesmos princípios do fanatismo religioso que ele defende. E não hesita em usar a violência física e o seu poder econômico para se fazer obedecer. Beatrice é a mãe de Cambere e Jaja. Ela representa a típica mulher talhada para ser dona de casa e obedecer ao marido, suportando inclusive as suas agressões físicas e usando como justificativa a dependência financeira. Ifioma é a irmã de Eugênio. Mesmo tendo estudado com os mesmos religiosos e se convertido ao catolicismo, Ifioma não se tornou fanática como o irmão. É uma professora universitária, viúva, liberal e ativista que luta para educar e sustentar os 3 filhos. Amaka, Obiora e Shima são os primos de Cambere. Eles foram criados em um outro regime, com muito mais liberdade e independência, e terão grande influência nas transformações pelas quais os 2 irmãos irão passar. Papa Ninuku é o avô de Cambere. É um homem velho que não abre mão de seguir e venerar os deuses dos seus antepassados. O Ada Coker é um jornalista corajoso. Ele é o editor-chefe do Jornal de Propriedade do Eugênio e não se dobra diante das ameaças do governo militar golpista e autoritário da Nigéria. E temos também o padre Amade. Amade é um jovem padre missionário que procura se equilibrar entre os prazeres da vida e a sua missão religiosa, e também entre os valores da fé católica e as tradições culturais do povo nigeriano. E agora que você está um pouco mais familiarizado com esses personagens de nomes estranhos, vamos começar o nosso resumo analítico da narrativa. Como nós dissemos, a história começa no seu ponto culminante, com uma cena que representa a quebra da estrutura hierárquica de uma tradicional família católica nigeriana. Dá uma olhada no texto. As coisas começaram a se deteriorar lá em casa quando meu irmão, Jaja, não recebeu a comunhão. E Papa tirou seu pesado missal em cima dele e quebrou as estatuetas da estante. Havíamos acabado de voltar da igreja. Em seguida nós temos a justificativa de Jaja, o irmão da narradora, para não receber a comunhão. Aquele biscoito me dá mau hálito e o padre fica encostando na minha boca. Isso me dá nojo, disse Jaja. Eu olhei atônita para Jaja. Será que ele tinha ficado maluco? Papa insistia que chamássemos a hóstia de hóstia, pois essa palavra quase capturava a essência, a sacralidade do corpo de Cristo. Observe o assombro da Cambere diante da atitude do irmão. Este assombro vai se justificar na sequência, quando ela nos apresenta as características do pai e a rotina da família. Eugênio, o pai, é um empresário nigeriano bem-sucedido, dono de um jornal e de várias fábricas de alimentos, como biscoito, suco. Mas a marca característica deste homem é o seu fanatismo católico e a sua obsessão por seguir e impor regras familiares ligadas a este fanatismo religioso. A narradora descreve a rotina dela e do seu irmão Jaja, que tem 17 anos. Eles têm horários para tudo. Esses horários são determinados pelo pai. Horário para acordar, tempo para ficar no quarto esperando para descer e tomar café, volta para o quarto, horário de estudo, descida para o almoço, descanso após o almoço, saída para a escola levados pelo motorista, horário de voltar, subida para o quarto, descanso breve, horário de jantar, volta para o quarto, horário de dormir, tudo numa tabelinha, tudo cronometrado. E principalmente os horários de rezar. Reza matinal ao acordar, reza antes do almoço, reza após o almoço, antes do jantar, após o jantar.
e são rezas longas, em torno de 20 minutos cada uma. Isso sem contar as novenas, também bastante rotineiras ali. O comportamento familiar e social dos filhos e da esposa também são determinados e exigidos pelo chefe de família, sempre orientados pela ideologia católica cristã. Para o olhar externo, a família de Campbell aparenta ser perfeita, considerando aí os valores da família tradicional conservadora. O pai bem-sucedido, os filhos obedientes, estudiosos e educados, e a esposa que cumpre a sua função de dona de casa. Por isso, o espanto da narradora diante da ação de rebeldia do irmão. É nesse ponto que ela começa a lembrar dos elementos, dos fatos e acontecimentos que levaram a esta situação de ruptura. Veja como se encerra esta primeira parte da obra. A rebeldia de Jaja era como os hibiscos roxos experimentais de Tia e Fioma, rara, com o cheiro suave da liberdade. Mas minhas lembranças não começavam em Nisuka. Começavam antes, quando todos os hibiscos do nosso jardim da frente ainda eram de um vermelho chocante. A segunda parte do livro vai fazer um retorno temporal para apresentar os fatos e os acontecimentos que levaram ao momento de ruptura da ordem mencionada na primeira parte. A mãe de Campbell, que se chama Beatrice, anuncia que está grávida, que teria mais um filho. Na estrutura da família tradicional, um homem deve ter vários filhos. Isso também é sinônimo de sucesso. Mas a esposa de Eugênio tivera um aborto há cerca de 6 anos e não conseguia mais engravidar. Daí a felicidade dela ao anunciar a gravidez e atender aos anseios do marido. Em uma família tão religiosa e tradicional, obviamente que certos assuntos, como sexo, por exemplo, são tabus. A narradora faz referências a barulhos que escuta no quarto dos pais à noite e que a deixam angustiada, fazem com que ela comece a rezar, que ela fique rezando durante todo o tempo que duram estes barulhos. Vejam como esta tentativa de evitar certos assuntos fica evidente no texto abaixo, que traz uma conversa, rotineira dos dois irmãos. Quando Jaja chegava em casa, para todos os efeitos, eu já deveria ter almoçado, feito a cesta e começado a estudar. Mesmo assim, Jaja sabia o que eu comia de almoço todos os dias. Havia um menu colado na parede da cozinha, que Mama mudava 2 vezes por mês. Mas ele sempre me perguntava o que eu tinha comido. Com frequência fazíamos perguntas cujas respostas já sabíamos. Talvez fizéssemos isso para não precisarmos formular as outras perguntas, aquelas cujas respostas não queríamos saber. Mas esta gravidez de Beatrice também não se consolida e ela sofre outro aborto. Vejam a reação do marido. Mais tarde, no jantar, Papa nos mandou rezar 16 novenas pelo perdão de Mama. E no domingo, que seria o primeiro domingo após o advento, o aborto sofrido pela mãe, ficamos na igreja depois da missa e começamos as novenas. O padre Benedict respingou água benta em nós. Algumas gotas caíram em meus lábios e senti seu gosto salgado e envelhecido, enquanto rezávamos. Se Papa achava que Jaja ou eu começávamos a sentir sono na 13ª recitação do apelo de São Judas Tadeu, sugeria que voltássemos ao início. Tínhamos de rezar bem certinho. E não me perguntei, nem tentei me perguntar, o que Mama fizera para precisar ser perdoada. Observe o rigor das exigências do pai. Se alguém demonstrar cansaço, a novena será retomada do seu início. Observem também a falta de questionamento dessas regras e ordens paternas por parte da narradora. A narradora também fala sobre a sua rotina escolar. Depois do aborto da mãe,
Cambly teve dificuldades para se concentrar nos estudos e ficou em segundo lugar na sua turma. Isso nunca havia acontecido. Durante toda a sua trajetória escolar, os filhos de Eugênio sempre foram os primeiros em suas respectivas turmas. O pai diz que Cambly decepcionou Deus, ficando em segundo lugar. Também é feita a referência a um golpe de Estado na Nigéria, quando os militares tomam o poder. Eugênio é contra militares no poder. Afirma que eles são corruptos, desviam verbas e atrasam o progresso do país. O editor do seu jornal, chamado Adi Coker, escreve um duro editorial contra os militares e acaba preso e torturado. Eugênio, usando o seu prestígio e poder econômico, consegue libertar o seu editor. No início do segundo semestre, o pai faz questão de levar a filha no primeiro dia de aula. Ele exige que ela volte a ser a primeira colocada na sua turma. Por sua rotina de estudo, tendo que chegar e sair sempre no mesmo horário e se manter sempre em primeiro lugar, no meio da turma lá, Cambly não conversa com os seus colegas e não tem amigas na escola. Isto passa uma imagem de arrogância e ela é tratada por todos como riquinha metida. No começo de dezembro, Cambly entrega o boletim para o pai. Ela voltara a assumir o primeiro lugar na turma. Todo ano, a família passa o Natal no interior do país, na cidade natal do pai da narradora. Mesmo sendo apenas 4 pessoas, eles viajam em 3 carros. Os outros 2 carros vão abarrotados de mantimentos que serão distribuídos aos moradores da região. A chegada da família é muito festejada pelos moradores pobres que sabem que irão receber alimentos e presentes. Eugênio foi agraciado na comunidade com o título de Omilora, que significa aquele que faz pela comunidade. A casa de veraneio da família é enorme e esbanja luxo. Dá uma olhada no texto. Os largos corredores faziam nossa casa parecer um hotel, assim como o cheiro impessoal de portas que permaneciam trancadas quase o ano todo. Banheiros privados e cozinhas que não eram usadas e cômodos que não eram habitados. Ocupávamos apenas o primeiro e o segundo andar da casa. Os outros 2 haviam sido usados pela última vez há anos, quando o Papa fora sagrado chefe e receber o título de Omelora. O Eugênio cortara relações com o seu pai, porque o mesmo não era católico e seguia os deuses da cultura tradicional nigeriana. Os netos ficaram anos sem contato com o avô. Após o avô reclamar para os líderes da comunidade, o Eugênio permite que os filhos vejam o avô uma única vez por ano, mas nas seguintes condições. Cambly e Jaja, hoje à tarde vocês irão à casa de seu avô visitá-lo. Kevin vai levá-los. Lembrem, não comam nada, não bebam nada. E, como sempre, vão ficar só 15 minutos. 15 minutos. Sim, Papa. A narradora descreve as condições de pobreza em que vive o avô, contrastando com o luxo da sua família. O avô tem mais de 80 anos e está ficando cego de um olho e anda com dificuldades. A sua alimentação também é bastante precária. A propriedade mal chegava a ter 1/4 do tamanho de nosso quintal em Enugu. As tigelas esmaltadas continham fufo seco e sopa rala, sem nenhum pedaço de peixe ou carne. Chega na comunidade para também passar o Natal com a família a irmã de Eugênio, a tia Ifioma. Ela tem 3 filhos, primos de Cambly e Jaja. Uma menina, que tem a mesma idade de Cambly, 15 anos, e que se chama Amaka, e 2 meninos, Obiora, 1 ano mais novo, e Shima, com 7 anos de idade. A tia Ifioma era viúva, trabalhava como professora universitária e tem uma cabeça bem mais aberta, bem mais liberal que o irmão.
Quando Eugênio renegou o pai, Ifioma brigou com ele e eles ficaram anos sem se falar. Agora, os encontros se limitam às datas festivas. Ifioma também é católica, mas não tem o fanatismo do irmão. Foi educada pelas mesmas freiras inglesas e não concorda com o pai, que acusa os padres e freiras de terem perdido o Eugênio. Ela diz que foi uma opção dele renegar os seus antepassados, as suas crenças. Eugênio renega até mesmo a sua língua materna, exigindo que todos à sua volta usem a língua inglesa. Exige também que todos sigam os costumes dos brancos. Ifioma teve a mesma educação e consegue separar as coisas, viver em harmonia com as duas culturas. A tia Ifioma consegue convencer o Eugênio a liberar Cambile e Jaja para dar um passeio com ela e com os primos. Os dois irmãos vão ter várias experiências novas nesta viagem. Primeiro, Ifioma vai levar junto o avô delas. Os dois irmãos nunca tinham passado tanto tempo com o avô. Depois eles vão assistir aos desfiles festivos, comemoração do final do ano. Dá uma olhada no texto. Eu jamais fora ver os Mu. Jamais ficara sentada num carro estacionado ao lado de milhares de pessoas. Todas ali para assistir a mesma coisa. Uma vez Papa passara de carro conosco por Ezi e Sheik, há alguns anos, e ele murmurara algumas coisas sobre pessoas ignorantes vestindo máscaras e participando de rituais pagãos. Disse que as histórias sobre o Mu, de que eles eram espíritos que haviam surgido de formigueiros, que podiam fazer cadeiras saírem correndo e manter a água em cestas abertas, tudo isso era folclore demoníaco. Folclore demoníaco. Da maneira como o Papa falara, tinha parecido perigoso. Durante o passeio também ficam evidentes as diferenças de Cambile e Jaja em relação aos primos. A Maca pergunta se na casa de Cambile tem antena parabólica e se eles podem assistir a CNN. Cambile tem vergonha de confessar que o pai não permite que eles assistam televisão. Também sente vergonha das suas roupas moldadas pelo espírito religioso do pai. Cambile, acho que você vai ficar mais confortável de calça, disse tia Ifioma enquanto caminhávamos até o carro. Estou bem, tia. Eu me perguntei por que não contei a ela que todas as minhas saias iam até abaixo dos joelhos e que eu não possuía nenhuma calça, porque era pecado mulher usar calça. As duas famílias passam o Natal juntas. Cambile escuta uma conversa da mãe com a tia Ifioma. A tia havia falado das dificuldades que estava passando após ter ficado viúva, tendo que usar o salário de professora para criar os filhos. Confessa que acabou o gás e está usando um velho fogão a gasolina para cozinhar. Um fogão que exala poluição, um cheiro forte e ainda tem um alto risco de explosão. Beatriz sugere que ela peça ajuda ao irmão. Vejam a resposta da tia. Você esqueceu que Eugênio se ofereceu para me comprar um carro antes até de Efidiora morrer? Mas ele queria que entrássemos para a Ordem de São João. Queria que mandássemos a Maca para um colégio de freira. Queria até que eu parasse de usar maquiagem. Eu quero um carro novo, New Angry. Quero voltar a usar meu fogão a gás, quero um freezer novo e quero dinheiro para não precisar desfazer a bainha das calças de Shima sempre que ele cresce. Mas não vou pedir que meu irmão se incline para eu puxar o saco dele e poder ganhar essas coisas. Nosso pai está morrendo. Ouviu bem? Morrendo. Ele é um homem velho. Quanto tempo ainda tem de vida? Guibô. Mas Eugênio não o deixa entrar nesta casa. Se recusa até a falar com ele. O Jocal Eugênio tem de parar de fazer o trabalho de Deus. Deus é grande o suficiente para fazer o seu próprio trabalho. Se Deus for julgar nosso pai por escolher o caminho de nossos ancestrais, então ele que faça o julgamento, não Eugênio. Antes de partir,
a tia Ifioma convence o irmão a deixar os filhos passarem uma semana com ela e os primos na sua cidade, em Nisuka, que fica a cerca de 2 horas da cidade de Enugu. Para convencer o irmão, ela diz que eles irão visitar uma igrejinha onde estão sendo relatados milagres de aparição da Virgem Maria. No dia seguinte ao Natal, Cambile amanhece menstruada e com muitas cólicas. Ela pede um remédio para a mãe. Acontece que o remédio não pode ser tomado com o estômago vazio. A mesa do café da manhã já está posta, mas eles vão na missa e o pai exige jejum de pelo menos 1 hora antes da missa. Como a menina está com muita dor, elas resolvem comer um cereal rapidamente, escondido do pai, para poder tomar o remédio. O irmão Jaja prepara o cereal, mas o pai chega inesperadamente e flagra o pecado da família. Jaja diz que foi ideia dele, tenta assumir toda a culpa, mas Eugênio, possesso em seu fanatismo, pune fisicamente os 3, os 2 filhos e a esposa. Papa tirou o cinto devagar. Era um cinto pesado, feito de camadas de couro marrom com uma fivela discreta coberta do mesmo material. Ele bateu em Jaja primeiro, no ombro. Mama ergueu as mãos e recebeu um golpe na parte superior do braço, que estava coberta pela manga bufante de lantejoulas da blusa que ela usava para ir à igreja. Larguei a tigela sobre a mesa 1 segundo antes de o cinto me atingir nas costas. No início de janeiro, ainda nas festas escolares, Eugênio telefona para a irmã e cumpre a promessa de deixar os filhos passarem 5 dias na casa dela, junto com os primos. Cambile e Jaja ficam excitados com a viagem. É a primeira vez na vida que eles vão viajar sozinhos e ficar alguns dias longe do pai. No dia da viagem, Eugênio entrega um horário de tarefas para cada filho. Horário para rezar, para estudar, para descansar após o almoço, para dormir. Nesta divisão estão reservadas apenas 2 horas por dia para eles ficarem em companhia dos primos. Quando eles chegam na casa da tia, este horário será confiscado por ela e, obviamente, que não será cumprido. As primeiras impressões dos 2 irmãos, especialmente da Cambile, na casa da tia, são de medo e espanto. Tia Ifiona mora em um apartamento térreo que tem um pequeno jardim no campus da universidade onde ela leciona. É um apartamento pequeno, de apenas 2 quartos. As condições, comparadas com a que Cambile e Jaja estão acostumadas, são bastante precárias. A água é racionada, só chega à noite, quando chega. Tem um único banheiro. Eles precisam economizar água. Então, a urina de todos vai se acumulando no vaso. Descarga só quando é feito o número 2. A energia elétrica também costuma faltar. A maioria dos serviços públicos da região está em greve e está faltando gasolina nos postos da cidade. A comida na casa da tia também é bastante racionada, especialmente a carne. Mas a tia mata uma galinha no dia que eles chegam e compra refrigerantes. Mas avisa que será só nesse dia que eles serão tratados como visita. Nos próximos serão tratados como os demais membros da família, precisando ajudar nas lidas da casa. Dá uma olhada nesse texto. Tomara que Cambile e Jaja venham todo dia para podermos comer assim, galinha e refrigerante, disse Obiora, empurrando os óculos para cima do nariz. Só tem água aqui de manhã, o Diego. Por isso, a gente não dá descarga quando urina. Só quando tem mesmo alguma coisa para mandar embora pela privada. Ou, às vezes, quando ficamos sem água por alguns dias, a gente só vai fechando a tampa até todo mundo usar. E depois dá a descarga com balde. Isso economiza água, explicou tia Ifioma com um sorriso triste. Apesar das dificuldades, a família da tia parece muito feliz. Cambile se impressiona como todos estão sempre rindo
risadas espontâneas e sinceras. Os irmãos vão experimentar novas sensações. Escutar música, assistir televisão, jogar bola, interagir com outros meninos e meninas. Camberly se mostra mais resistente a interagir com essas novas sensações. O irmão aceita melhor a nova realidade. Jaja se encanta com o jardim da tia, especialmente com os hibiscos roxos. A cor destes hibiscos é resultado de um cruzamento genético feito por uma professora de botânica que havia morado na casa antes da tia. Quando está chegando o dia deles voltarem, o pai liga para a tia dizendo que eles podem ficar mais uns dias. Não é um ato de bondade. O jornal de Eugênie foi invadido e lacrado pelos militares. O seu editor foi novamente preso. As coisas estão complicadas em Enugu. E Eugênie acha melhor deixar os filhos longe até as coisas se acalmarem. Nesse meio tempo, o avô dos jovens, o pai de Eugênie e Fiona, fica doente. A tia consegue um pouco de gasolina com um padre missionário chamado Amadi e busca o pai para ficar na sua casa, junto com a sua família ali. Camberly fica apavorada com aquela situação. Agora ela iria dormir sob o mesmo teto do avô, que o pai dizia ser um pagão com o qual era pecado conviver. Camberly fica comovida ao ver o carinho com que sua prima trata o avô, mas continua tensa e fechada. Ela nunca ri. Ninguém ria na sua casa. O riso, na concepção do fanatismo religioso, é associado ao prazer e, consequentemente, ao pecado. Camberly só vai se soltar um pouco e sorrir no penúltimo dia de sua estadia na casa da tia. Desde que ela conheceu o padre Amadi, sentimentos estranhos a invadiam. O padre era jovem, ria muito, cantava entre as orações, não parecia um padre, especialmente quando não estava de batina. O padre Amadi costumava jogar bola com seus discípulos. Convidou Jaja, que aceitou prontamente. Também convidou Camberly. Se ela não quisesse jogar, poderia assistir. Nas primeiras vezes, Camberly recusou. A figura do padre a perturbava. Ela ficava horas pensando nele, revendo o seu cabelo esvoaçante e perfumado, o som doce da sua voz, a lisura da sua pele. No penúltimo dia, o padre não aceitou desculpas. Disse que passaria para pegá-la para irem ao estádio. A tia fez Camberly usar um short emprestado da prima. Na hora de sair, Camberly chegou a usar o batom da prima, mas depois teve medo e limpou os lábios. O carro do padre Amadi tinha o mesmo cheiro que ele, um aroma limpo que me fez pensar num céu azul sem nuvens. Seu short me parecera mais comprido da última vez que eu o vira, passando bastante da altura dos joelhos. Mas agora ele estava encolhido, expondo uma coxa musculosa e pontilhada de pelos negros. O espaço entre nós dois era pequeno demais, estreito demais. Foi sempre na condição de penitente que eu me aproximara tanto assim de um padre, durante a confissão. Mas era difícil me sentir penitente agora, com a colônia de Padre Amadi no fundo dos meus pulmões. Senti culpa, pois não conseguia me concentrar nos meus pecados, só conseguia pensar em como ele estava perto de mim. No estádio, ela ficou olhando o padre sem camisa, jogando bola com os meninos. Na volta para casa, estava mais espontânea e sorrindo quase com naturalidade. Mas ao chegar na casa da tia, veio a notícia que eles temiam. O pai descobrira que o avô estava ali com eles e avisou que iria buscá-los pessoalmente no dia seguinte. O avô dormia no mesmo quarto em que dormiam Camberly e sua prima. O avô acordava muito cedo para fazer as suas rezas, mas naquela manhã, quando as primas acordaram, o avô ainda estava deitado. Ao mexer nele, a maca percebeu que o avô havia morrido enquanto dormia. Uma tristeza enorme se abateu sobre todos. Camberly lamentava por nunca ter demonstrado carinho ao avô como a maca fazia todos os dias.
Logo depois do corpo do avô ser levado, Eugênia aparece para levar os filhos. A notícia da morte do pai não parece abalá-lo. A única coisa que ele pergunta é se ele morrera pagão ou se tinha se convertido no leito de morte. Depois, ele se recusa a ajudar a irmã com as despesas do enterro, alegando que não pode usar o seu dinheiro para um pagão. Quando os filhos chegam em casa, Eugênio aplica uma punição que ele julga necessária por eles terem ficado com o avô sob o mesmo teto. A punição é a mesma, primeiro no filho, depois na filha. Como a narrativa é feita por Camberry, só a dela é descrita com detalhes. E a cena é forte. Provoca repulsa, revolta, indignação. A frieza consciente do pai punindo a filha em nome da religião provoca uma profunda reflexão sobre a falta de limites do fanatismo. Eugênio chama a filha para o banheiro. Pede que ela entre na banheira e fique de pé. A princípio, Camberry acredita que será castigada com uma vara, como já acontecera tantas outras vezes. Mas então, ela vê a chaleira com a água fervente. Vi a água sair da chaleira, fluindo quase que em câmera lenta, fazendo um arco no ar até chegar aos meus pés. A dor do contato foi tão pura, tão escaldante, que não senti nada por um segundo. Então, comecei a gritar. É isto que você faz consigo mesmo quando caminha na direção do pecado. Queima os pés, disse ele. Eu quis dizer, sim, Papa, porque ele tinha razão. Mas a queimadura nos pés estava subindo, em movimentos rápidos de dor lancinante, até minha cabeça, meus lábios, meus olhos. Papa me segurava com uma de suas mãos enormes, derramando cuidadosamente a água com a outra. Eu não sabia que aquela voz que soluçava, desculpe, desculpe, era minha, até que a água parou de cair e percebi que minha boca se movia e as palavras ainda saíam por ela. Papa largou a chaleira e enxugou as lágrimas. Fiquei parada na banheira quente. Estava sentindo medo demais para me mexer. A pele dos meus pés ia ser arrancada se eu tentasse sair dali. Depois dessa punição, o Eugênio comunica à família que decidira bancar o funeral do pai, mas que ninguém da sua família ia participar. Camberry ganhara da prima um retrato do avô, que ela mesma pintara. A prima tinha pintado esse retrato. O quadro está guardado na sua mochila, escondido do pai. Ela sabe do risco, sabe o que o pai poderia fazer com ela se encontrasse aquele quadro. Mas alguma coisa já mudou nela e no irmão. Eles não querem ou não podem esquecer o que aprenderam e as sensações que viveram com a tia, o avô e os primos. Jaja trouxe ramos do pé de hibisco roxo e pediu que o jardineiro plantasse. Enquanto isso, os acontecimentos políticos se precipitam. O editor do jornal de Eugênio insiste em publicar uma matéria denunciando o chefe de Estado pelo assassinato de um líder pacifista de oposição. A matéria provoca retaliações de outras nações à Nigéria. Algum tempo depois, Ade Coker é assassinado. Um pacote-bomba é enviado para sua casa e explode no seu rosto quando ele tenta abrir. As fábricas de Eugênio sofrem retaliações. Algumas são fechadas sob a alegação de terem sido encontrados ratos nela. A casa de Eugênio vive cheia de gente. Todos o aconselham a tomar cuidado, pois ele também poderia ser assassinado. E então acontece o que Camberry, de certa forma, já previra. O pai descobre o retrato do avô que ela guardava. Eugênio não permitia que os quartos dos filhos tivessem chave. Ela e o irmão estavam admirando a imagem pintada do avô, distraídos. E nesse instante o pai entra de surpresa no quarto. Ao ver a imagem, o pai pergunta quem trouxe aquilo para dentro da sua casa. Os dois irmãos assumem a culpa, cada um tentando convencer o pai sobre a sua responsabilidade.
O pai arranca o quadro das mãos deles e o rasga em dezenas de pedaços. Camberry, ao ver a imagem do avô transformada em papel picado e espalhado no chão, se joga sobre eles para protegê-los. Eugênie, então, tem um ataque de fúria e começa a chutar a filha com ensandecida violência. Veja o texto. Ele começou a me chutar. As fivelas de metal de seus chinelos doíam em minha pele como mordidas de mosquitos gigantes. Papa falou sem parar, descontroladamente, misturando híbrido com inglês. Carne macia com ossos afiados. Ímpios, idolatria pagã, fogo do inferno. O ritmo dos chutes foi aumentando. E eu pensei na música de Hamaca. Na música culturalmente consciente que às vezes começava com um saxofone tranquilo e, numa reviravolta, virava um canto luxurioso. Eu me enrosquei mais sobre mim mesma, sobre os pedaços do quadro. Eles eram macios como penas. Ainda tinha o cheiro metálico da paleta de tintas de Hamaca. A dor me queimava agora. Estava mais parecida com mordidas, porque o metal caía sobre feridas expostas na lateral do meu corpo, em minhas costas, em minhas pernas. Chute, chute, chute. Talvez fosse um cinto agora, pois a fivela de metal parecia pesada demais. Camberry vai acordar alguns dias depois em um hospital. A dor percorre todo o seu corpo. Ela teve costelas quebradas e hemorragia interna. Está tão mal que chamam o padre para lhe dar a extrema-unção. Esta reação de Eugênie e a agressão à filha é absurda e revoltante. E também exemplifica os males do fanatismo religioso. Mas eu considero mais condenável a cena de derramar água fervente nos pés dos filhos. A ação da água fervente foi planejada e executada com uma frieza consciente. A agressão posterior foi descontrolada, um surto de violência irracional provocado pelo fanatismo, ao qual se somou toda a tensão da política, das perseguições e da morte do editor. É claro que nada justifica tal atitude em um pai, mas como se surpreender diante de um pai que foi capaz de punir os filhos derramando água fervente nos seus pés? Quando acorda no hospital, a Camberry, ainda com muita dor e dopada pelos remédios, pede que a mãe chame a tia Iphioma. Nos dias seguintes, em estado de sonolência, ela vê a figura da tia e a figura do padre Amadi ao lado da sua cama. A princípio, ela julgou que era um sonho, um delírio provocado pela dor e pelos remédios. Mas não era. O padre Amadi fez questão de acompanhar a tia Iphioma até o hospital. Durante a sua convalescência no hospital, a Camberry ainda precisa estudar com uma professora particular contratada pelo pai e fazer as provas regulares de final de ano. E ela ainda consegue ficar novamente em primeiro lugar na turma. Após esse episódio, a tia Iphioma exige que Eugênie libere os sobrinhos para novamente passar uns dias em sua casa. Este era o maior desejo dos dois. Na casa da tia, Jaja se entretém cuidando do jardim e brincando com os outros meninos. Camberry, por sua vez, desfruta da companhia do padre Amadi. Ela não consegue disfarçar a sua atração pelo padre. Todos percebem, principalmente a prima. O padre Amadi também está encantado com Camberry e também deixa transparecer isso em suas atitudes e olhares. Hamaca, a prima, fala abertamente que eles estão apaixonados, que são namoradinhos, e fala isso diretamente a eles, deixando os dois constrangidos às vezes. A situação no campus da universidade está cada vez pior. Os protestos dos estudantes ficam cada vez mais violentos. Tia Iphioma não recebe os seus salários e a família começa a cogitar a possibilidade dela ir morar e trabalhar nos Estados Unidos. Tem uma parente deles, também professora, que já vive lá. Esta possibilidade entristece Camberry e Jaja.
E eles dizem que se a tia e os primos forem para os Estados Unidos, eles querem ir junto também. Um dia, a família é surpreendida pela chegada, em um táxi, da mãe de Cambly e Jaja. Ela estava vestida de maneira simples e calçando apenas chinelos. Ao entrar na casa de Fioma e abraçar os filhos, Beatrice começa a chorar. Ela diz que acabara de sair do hospital, pegara um táxi e viera para Nisuka. Ela fora agredida pelo marido e precisara ser hospitalizada. Ela estava grávida de 6 semanas e sofreu novo aborto. Ninguém sabia da gravidez, nem o marido. O texto deixa sugerido que os outros abortos também podiam ter sido provocados pela violência do marido. Naquela noite, o Eugênio liga e pede para falar com a esposa e os filhos. A Fioma atende o telefone, mas não deixa ele falar com a esposa. Porém, pouco tempo depois, a própria Beatrice liga de volta e fala com o marido. Em seguida, ela anuncia que no dia seguinte vai voltar para casa, que o marido virá buscá-la junto com os filhos. E Fioma briga com a cunhada, dizendo que ela não pode aceitar aquilo, submeter-se àquela situação. Mas a Beatrice representa as mulheres tradicionais com submissão ao machismo e à violência dos homens. Para onde eu vou se eu sair da casa de Eugênio? Diga, para onde eu vou? Perguntou Mama, sem esperar pela resposta de tia Fioma. Sabe quantas mães empurram suas filhas para ele? Sabe quantas pediram que ele engravidasse suas filhas, sem nem precisar se incomodar em pagar o preço de uma noiva? E a segunda parte do livro, a parte mais longa, se encerra com a narradora anunciando a volta da família para casa, em Enugu. Isso acontece às vésperas do Domingo de Ramos, quando o conflito entre Eugênio e Jajá explode. O dia seguinte foi o Domingo de Ramos, dia em que Jaja não recebeu a comunhão, dia em que Papa tirou seu missal pesado nele e quebrou as estatuetas. A terceira parte do livro vai mostrar as consequências da rebeldia de Jaja. A autoridade paterna se rompeu. Jaja não janta mais com a família. Também não deixa mais o pai entrar em seu quarto. Até a empregada parece ter perdido o medo do patrão. Algo pairava sobre todos nós. Às vezes eu queria que tudo fosse um sonho. O missal atirado na estante, as estatuetas despedaçadas, o ar quebradiço. Era tudo novo demais, estranho demais. E eu não sabia o que ser nem como ser. Ia até o banheiro, até a cozinha ou até a sala de jantar na ponta dos pés. Fui ficando apavorada à medida que o domingo de Páscoa se aproximava. Tinha medo do que aconteceria quando Jaja não recebesse a comunhão de novo. E eu sabia que ele recusaria a recebê-la. Via isso em seus longos silêncios, em seus lábios firmes, nos olhos que pareciam se fixar em objetos invisíveis por um longo tempo. Nas poucas palavras que Jaja pronuncia quando está sozinho com Cambly, fica evidente que ele sente que fracassou em proteger a mãe e a irmã da violência do pai. Nesse meio tempo, eles recebem um telefonema da tia Fioma anunciando que fora demitida da universidade e que está providenciando visto para mudar para os Estados Unidos. No mesmo telefonema, a tia também anuncia que o padre Amade vai ser transferido para o trabalho missionário na Alemanha. Eles me mandaram embora, disse, sem esperar que eu respondesse, após ter perguntado como eu estava. Dizem que me envolvi em atividades ilegais. Só vou dar aulas por mais um mês. Pedi um visto na embaixada americana e o padre Amade recebeu um comunicado. Ele vai para a Alemanha no final do mês, trabalhar como missionário. Diante desta notícia, Jaja decide que ele e Cambly vão para Nisuka, passar a Páscoa com a tia e com os primos. Para espanto de Cambly, ele não pede autorização. Ele simplesmente anuncia sua decisão ao pai e avisa que se o pai não mandar o motorista levá-los, eles vão de qualquer jeito, mesmo que seja
caminhando. Os dias seguintes são de despedida, uma mistura de tristeza pela separação, que se aproximava, mas também muita alegria para os irmãos que completavam a sua transformação libertadora. Campbell agora conseguia sorrir, gargalhar com a mesma intensidade e naturalidade da tia e dos primos. Jaja mostrava maturidade e segurança. Quando a viagem do padre Ahmad se aproxima, Campbell se declara apaixonada por ele. Padre Ahmad mostra maturidade na sua resposta. Vejam o texto. Eu amo você. O padre Ahmad virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto, com olhos quase tristes. Ele se inclinou sobre a caixa de câmbio e pressionou o rosto contra o meu. Eu queria que nossos lábios se tocassem e permanecessem colados, mas ele se afastou. Você tem quase 16 anos, Campbell. É linda. Vai encontrar mais amor do que vai precisar para uma vida inteira, disse o padre Ahmad. E eu não soube se devia rir ou chorar. Ele estava errado. Estava muito errado. O padre Ahmad viaja para a Alemanha. A tia, os primos e os 2 irmãos decidem fazer um piquenique de despedida do campus. Eu ri. Rir parecia muito fácil agora. Muitas coisas pareciam fáceis agora. Jaja também estava rindo, assim como a Maca, e todos nós estávamos sentados na grama. Naquela noite, véspera do dia em que a família deixaria o apartamento do campus da universidade, os irmãos recebem um telefonema da mãe. Com uma calma surpreendente, a Beatriz anuncia a morte do marido. É seu pai. Ligaram para mim da fábrica. Ele foi encontrado morto, caído sobre a mesa de trabalho. As primeiras suspeitas é que Eugênio tenha sido assassinado pelo governo, como o editor do seu jornal. Campbell chega a perguntar se fora um pacote-bomba. As investigações, porém, indicam que Eugênio tinha sido envenenado. E aí vem a revelação mais surpreendente. Beatriz confessa que fora ela que tinha envenenado o marido. Comecei a colocar o veneno no chá dele antes de ir para Nisuka. Cise arrumou-o para mim. O tio dela é um curandeiro poderoso. Quando a polícia chega para interrogar a família sobre o envenenamento, Jaja assume a autoria do crime. E assim se encerra a terceira parte do livro. Os policiais apareceram poucas horas depois. Disseram que queriam fazer algumas perguntas. Uma pessoa do Hospital Santa Agnes havia entrado em contato com eles e eles tinham consigo uma cópia do relatório da autópsia. Jaja não esperou pelas perguntas. Disse que usara veneno de rato e que colocara no chá de papa. Eles permitiram que ele trocasse de camisa antes de o levar embora. A quarta e última parte do livro, cujo título é Um Silêncio Indiferente, apresenta o desfecho da narrativa em uma única cena, que mostra mãe e filha visitando Jaja na prisão. No caminho, dentro do carro, Campbell vai pensando em coisas que aconteceram desde a morte do pai. Já se passaram 30 meses que Jaja foi preso. Durante este tempo, a mãe gritou aos 4 ventos que ela era a culpada, que ela havia matado o marido. Mas ninguém acreditava. Achavam que ela estava enlouquecendo. Também houve muitos protestos. O povo acreditava que o verdadeiro culpado pela morte de Eugênio era o governo militar. Agora, elas estão indo anunciar que Jaja será solto na semana seguinte. Durante o tempo de prisão, eles gastaram muito dinheiro com advogados e subornos. Mas a liberdade só veio depois da mudança do governo, com a morte do chefe de Estado. Campbell lembra das cartas que recebe regularmente do padre Ahmad e que sabe quase de cor. Lembra também das cartas que recebe da tia e dos primos. Lembra
de uma viagem que fizera a Nisuka para rever o antigo apartamento da tia, que agora tem novos inquilinos, e da sensação que aquele lugar provocara nela. Enquanto voltávamos a Enugu, eu ri alto, mais alto que o canto vigoroso de Fela. Ri porque as ruas sem asfalto de Nisuka sujam os carros de poeira durante o Ramadã e de lama grudenta durante a estação das chuvas. Porque nas ruas que são asfaltadas, os buracos surgem de repente como presente surpresa. O ar cheira a colinas e história, e a luz do sol espalha a areia e a transforma em pó de ouro. Porque Nisuka pode libertar algo no fundo da sua barriga que sobe até a garganta da gente e sai sob a forma de uma canção sobre a liberdade e sob a forma de riso. Vamos levar Jaja primeiro a Nisuka e depois vamos aos Estados Unidos visitar tia Ifioma, digo. Vamos plantar laranjeiras novas em Aba quando voltarmos. E Jaja vai plantar hibiscos roxos também. E eu vou plantar ixoras para podermos sugar o suco das flores. Estou rindo. Coloco o braço em volta do ombro de Mama e ela se recosta em mim e sorri. E assim se encerra a narrativa do Hibisco Roxo. Trata-se de uma obra de denúncia. Denúncia do patriarcalismo machista, denúncia de injustiças e discriminação social e racial e, principalmente, denúncia das violências cometidas em nome do fanatismo religioso. Mas é também um livro de transformação libertadora. O contato e convívio dos irmãos Câmbile e Jaja com a tia e os primos desperta neles a consciência da tirania do pai. O encanto dos dois pela liberdade contida em pequenos detalhes do dia a dia dos primos é impressionante e deixa claro os efeitos negativos que o fanatismo religioso e a intolerância podem gerar. Eugênio é o típico tirano que se esconde por trás da imagem do cidadão de bem, defensor da moralidade religiosa, defensor da liberdade política e benfeitor dos pobres, com farta distribuição de pequenas esmolas. Mas suas ações estão condicionadas a uma obediência cega aos seus valores, que são baseados no fanatismo religioso. Quem não se enquadra é combatido com violência disfarçada de religião. Quem pensa como ele é seu amigo, é protegido. Quem pensa diferente é seu inimigo e precisa ser destruído. Um outro aspecto que merece atenção na obra é o contexto sociocultural. Os fatos narrados no livro ocorrem na Nigéria, no início dos anos 2000. Como todos os países africanos, a Nigéria mostra os efeitos e consequências de séculos de colonização e exploração europeia. Os habitantes nativos, que se adaptaram e aderiram à língua e os costumes dos colonizadores ingleses, imposto sob disfarce de missões religiosas, desfrutam de condições sociais privilegiadas. É o caso do Eugênio, principalmente. Já os habitantes nativos que permanecem fiéis às crenças e costumes dos seus antepassados sofrem com a discriminação e a desigualdade social. Também está presente a instabilidade política, com golpe de Estado, governo militar, perseguições a opositores e denúncias de corrupção. E para finalizar essa análise, vamos fazer a nossa tradicional ficha de leitura, com os principais elementos da narrativa. A narrativa, como já foi mostrado no início desta análise, é feita em primeira pessoa, com um narrador-personagem. Câmbile, dessa forma, funciona como um narrador observador das ações das demais personagens e dos fatos que acontecem à sua volta. Conhecemos profundamente as emoções e os pensamentos da narradora, mas o mesmo não acontece com as demais personagens. Daí a surpresa do leitor com a ação da mãe de envenenar o marido e com a obstinação do irmão de sofrer todas as consequências, sentindo-se responsável por não ter protegido a mãe e a irmã das violências do pai. Quanto à linguagem,
nós temos uma obra escrita originalmente em inglês e traduzida para o português dentro do padrão formal culto. Mas são mantidas expressões originais da língua Igbo, que as personagens usam para se comunicar em situações específicas e muitas vezes misturam com o inglês, no dia a dia. A narrativa é feita em estilo moderno e fluente, priorizando os medos e emoções da narradora e as ações externas das demais personagens. A história se passa no início dos anos 2000 e concentra suas ações no período entre o Natal e a Páscoa no calendário cristão. Em relação ao espaço, as ações acontecem na cidade de Enugu, onde tem a casa da narradora, e na cidade de Nsukka, mais especificamente no campus da Universidade da Nigéria, onde moram a tia e os primos de Kambili. É interessante observar que existe uma inspiração autobiográfica nesse espaço. Chimamanda nasceu na cidade de Enugu e viveu muitos anos em Nsukka. Os pais dela eram professores na Universidade da Nigéria e ela mesma chegou a iniciar o curso de medicina nessa mesma universidade, antes de mudar para os Estados Unidos. Quanto à escola literária ou estilo de época, nós temos uma obra que se encaixa na moderna literatura dos países africanos. E é isso aí, galera guerreira. Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender mais esta obra de leitura obrigatória dos vestibulares. E eu te vejo em uma próxima análise de obra literária. Um abraço!